Bem, graça e paz. Estamos hoje no dia hoje, 22. Dia 22 de janeiro de 2020. Então, ano novo, matéria nova. Nós vamos estudar essa nossa última disciplina no nosso curso de bacharel em teologia, que é o grego bíblico. Quando eu falo grego bíblico, é porque nós vamos ver também alguns textos da Septuaginta, que foi a tradução do hebraico para o grego do Antigo Testamento. Então, a Septuaginta vai servir também de alguns textos nós vamos usar comparativamente até inclusive com o hebraico, para que vocês tenham uma noção geral de que o grego koiné, que é o grego que nós vamos estudar, ele tanto é o grego da Septuaginta como o grego do Novo Testamento. Aí, como disse o Rossini, né, o B.M. Rossini, nada substitui ler a Bíblia hebraica em hebraico e nada substitui ler o Novo Testamento grego em grego. Então, é um desafio, mais um alfabeto para vocês, e vamos começar com uma oração. Voluntário. Senhor, meu Deus, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade, seja entrar nessa sala de aula, e nos pedir, Senhor, subir bem nossas mentes, para aprender, Senhor, subir gravar nos nossos corações. Amém, Senhor. Salvemos ao teu professor, que seja o nosso professor, que Amém. eu faça a ti, em nome de Jesus. Amém. Bem, a matéria-prima, obviamente, é o alfabeto. Então, nós temos alguns livros, né, com as noções de grego bíblico, tem aqui escaneado algumas partes para poder nós estudarmos, e eu vou passar para vocês, como também o livro nosso oficial, que é o livro do nosso amigo Dobson. De Dobson tem dois cursos muito bons, tanto de grego como de hebraico. Então traduziram o livro dele de grego para o português, Aprenda o Grego do Novo Testamento, foi traduzido pela CPAD. E também eles traduziram o livro do Russell, Aprenda o Hebraico, né, no Antigo Testamento. E não traduziram o livro do Dobson, que seria a mesma metodologia, inclusive com um áudio, mas infelizmente eles não traduziram do Dobson, que é um livro que seria aconselhável. Traduziram o livro do Russell, porém sem, na época, a primeira vez que saiu esse livro, saiu com fitas, e depois um CD com todas as 14 primeiras lições gravadas. Tendo as 14 primeiras lições gravadas, aí da 15ª em diante, da 15ª em diante, vocês têm condição de já estar lendo, e então fica muito mais interessante. O ideal nesses cursos de línguas sempre você ter esse contato oral, você ter essa oralidade que faz com que você internalize a estrutura da língua com muito mais facilidade. Seja ela qual for, a oralidade é que faz com que você aprenda a estrutura da língua. Então isso é muito importante. Então nós vamos começar com a lição de número 1. Aí vocês vão ler alguns aspectos importantes sobre a língua grega e o alfabeto grego, que eu vou passar para vocês. Tá? Então esse material vai ficar dentro do grupo, inclusive aqui, né, tem algumas informações importantes, falando a respeito do que é necessário para se aprender o grego. Você tem que pegar a matéria-prima. A matéria-prima, né, você começa pelo alfabeto. Depois do alfabeto, sabendo os sons direitinho, é óbvio que o grego koiné, como é uma língua que não é mais falada, né, então nós temos hoje o grego moderno, e o grego moderno é diferente do grego antigo. Então, qual é a pronúncia que nós utilizamos hoje quando estudamos o grego do Novo Testamento? Nós usamos a pronúncia erasmiana, da época de Erasmo, né, na época da Reforma Protestante. Erasmo
que foi o que propôs uma pronúncia, uma reconstituição de pronúncia do grego, e essa pronúncia é utilizada até hoje. Então você tem duas maneiras de aprender o grego do Novo Testamento, usando a pronúncia erasmiana e usando a pronúncia do grego moderno. No Logos Bible Software você vai encontrar o curso de alfabetização em grego, né, tanto com a pronúncia erasmiana como a pronúncia do grego moderno. Porém, nós vamos usar a erasmiana. Tá? Então, aqui você tem o alfabeto grego. Né? Ele começa aqui com alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, e aí vai. Eta, teta, teta, tá? Como é que eu vou TH do inglês? Think. Tá? Depois iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, ômega, ou omicron, esse é o omicron, é o menor, pequeno. Omicron, pi, o rho, o sigma, que tem duas formas aqui, tem a forma inicial, medial, e aqui a forma final, só esse aqui que tem essa forma, diferente do hebraico, que tem 5 formas finais. Tal. O tal aqui, que equivale ao tav lá do hebraico, ele não é a última letra do alfabeto hebraico, do alfabeto grego. No hebraico, o tav é a última letra. Tá? No grego, o tal não é a última letra, que depois dele tem o y, tem o fi, tem o chi ou ri, o psi e o ômega. Então essa ômega é a última letra do alfabeto grego. Aí vocês lembram do Apocalipse que diz: eu sou o alfa e o ômega. Então o alfa e o ômega aqui exatamente são a primeira letra e a última letra do alfabeto grego. Okay. Então, vocês vão ter aqui, na gramática introdutória aqui do meu amigo Dr. Edson de Faria Francisco, vocês vão ter esse artigo com as letras do alfabeto grego que são apresentadas em maiúsculas e minúsculas. A diferença do hebraico é que o hebraico tem apenas uma forma de letra, não tem maiúsculas e minúsculas. Já o grego tem maiúsculas e minúsculas. Então, vai ser importante vocês aprenderem. Que, inclusive, são muito semelhantes, algumas delas muito semelhantes às do português, tá? Do alfabeto latino que nós temos. Então, aqui vocês vão ter nesta coluna, tá, o alfabeto com letras maiúsculas, né? A princípio, aprendam mais a letra minúscula, tá? Mas é bom que, paralelamente, vocês associem a ela a letra maiúscula. Tá? Mas comece bem guardando aqui o alfabeto, daí que vem alfa, beta, então daí que vem a palavra alfabeto, né? É dessas duas palavras gregas, alfa e beta, que é o nome das duas letras iniciais do alfabeto grego. Então vamos aqui nessa sequência: alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu. Esse aqui é aquele U francês, né? U. Você faz a boca para falar U e fala I. U. Então é o I francês, né? Que é aquele U, né? Francês. Tá? Mu, nu, xi, omicron,
Pi, Pi, Rho, Rho, Sigma, Sigma, Tau. Tau. Aí depois vem Y, Y, aqui não é Y, é Y. U é o U, Y. Y, é por isso que tem o U com um trema aqui em cima, né, que isso aqui é representando a letra alemã. München, München, Munique, München, München. Não é U nem é I, é U. Você pronuncia München, München. Y, Y, Fi, Fi, Ki Ki, ou Ri, Ri, é Ki ou Ri. Tá? Quando tem um K com H aqui, ele é aspirado. Então, geralmente é Ri. A maioria das palavras pronunciadas você vai ouvir Ri. Em alguns casos, eles simplificam e pronunciam só Ki. Tá? Mas é bom saber a diferença aqui. Ki, Psi, Psi, Ômega. Ômega. Tá? Então, é ômega. Aqui você tem as letras e você vai ter também a designação em grego dessas letras. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, 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 é o O pequeno, e o ômega, então o ômega é o grande, tá? A diferença entre o O e o O aqui, um é pronunciado como O e o outro é pronunciado como O, tá? Pi, Rho, Sigma, Tau, aí vem o Y, Fi, Ri, Ri, tá? Psi, Ômega, Ômega, que é o O. Tá? Então aqui você vai ter uma tabela com os sons equivalentes. Tá? Então a forma de se aprender o alfabeto é, primeiramente, vamos aqui da 1, vamos a primeira letra até aqui a letra 14. Então na sequência, a pronúncia está aqui do lado. Tá? Procurem, a princípio, aprender a letra associada ao nome dela, tá? Alfa, Alfa, beta, Beta, gama, Gama, delta, Delta, epsilon, Epsilon, zeta, Zeta, eta, Eta, theta, Teta, think, theta, Teta, iota, Iota, kappa, Kappa, lambda, Lambda, mu, nu, xi. Xi, Agora vamos ao restante. Omicron, Omicron, Pi, Pi, Rho, Rho, Sigma, Sigma, Tau, Tau, Y, Y, Fi, Fi, Ki, Ki, Ri, Ri, tá? O Ki ou Ri, tá? Isso aí vocês aprenderam no hebraico, né? O Het, Het. Então aí você aqui, Ri, Psi, Psi, Ômega. Ômega. Tá? Depois do tal, Y, Fi, Ki, tá? Pode pronunciar Ki, Psi, Ômega. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos lá. Alfa, beta, gama, delta, epsilon. Vamos lá? Vai? Alfa, Beta, Gama, Delta, Epsilon. Zeta, eta, theta, iota, kappa. Zeta, Eta, Theta, Iota, Kappa. Uhum. Lambda, mu, nu, xi, omicron. Lambda, Nu, Xi, Omicron. Aí essa daqui, ó, você grava facilmente. É Pi, Rho, Sigma, Tau. Pi, Rho, Sigma, Tau. Pi, Rho, Sigma, Tau. Uhum. Y, Fi, Ki, Psi, Ômega. Vamos lá. Y, Fi, Y, Fi, Ki, Psi, Ômega. Vai? Y,
Y, Q, C, only. É isso aí. Então vocês vão memorizando, tá? E aqui vocês vão aprendendo o equivalente em som delas, tá? Mas isso aqui nós vamos aprender aqui agora. Só para vocês terem uma ideia do alfabeto grego, tá? Não é um negócio monstruoso, tá? E a gente vai aqui no Logos Bible Software, tá? Aqui você tem a alfabetização, tá? E essa alfabetização é importante vocês terem no início aqui, porque ele ajuda você para guardar a pronúncia. Então você tem aqui, ó, o alfabeto você escolhe Koiné, Erasmiano ou Moderno. Vamos colocar no Erasmiano, a pronúncia erasmiana, tá? Aí na pronúncia erasmiana você tem o som, tá? Então read it. Alpha. Alpha. Tá? Deixa eu aumentar, né? Vou aumentar aqui o som interno, que aumenta aqui. Alpha. Alpha. Alfa. Alpha. 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 Como se escreve? Maiúscula e minúscula. Tá? Então vai lá, caderninho. Alfa, alfa. Uhum. Ok? Alfa. Next. 8. Veta. Veta. Pronuncia como no Koiné, no Erasmiano. 8. 8. Moderno, Vita. 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 Veta. Beta. Tá? Beta. Geralmente a pronuncia beta. Na UFRJ nós estudamos o grego e a pronúncia desse eta é geralmente aberta. Então pronuncia beta. Beta. Como se escreve? Presta atenção. Maiúscula e minúscula. Maiúscula, minúscula. Quase igual ao nosso B. Ok? A. A. Am. 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 Não está pronunciando legal não. Am. A pronúncia não está boa, tem algum problema aí. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Vamos ver, Koiné. A. A. Problema. Am. Am. Gama. Gama. Como escreve? Maiúscula, minúscula. Tá? Em cima da linha. Gama.
delta. delta, Delta é um triângulozinho. delta, delta, Tá? É de imprensa, tá? A forma de imprensa delta, e a forma de escrita. Tá? Triângulozinho é o delta. Delta. Aí, ó. Tá ok? epsilon, Epsilon. epsilon, epsilon, Tá falhando. Tipo, é o nosso e epsilon. Né? Já escreveu? Próximo. zeta, Zeta. zeta, Zeta. Zeta. Ó. Uhum. Em cima e embaixo. A mão. Zeta. zeta, Zeta. eta, Eta. 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 Tá. Parece um pouquinho com o nosso N. É Eta. maiúsculo? Parece um pouquinho com o nosso N. Né? eta, eta, Se eu botar a velocidade mais rápida aqui, o que aconteceu? Melhorei. Então, eta. 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 Tá? Parece um Nzinho nosso, na forma de escrita. É o H. Tá? O som é E. Eta. Eta. Teta. Teta. Teta aqui é tipo TH. Geralmente não se pronuncia com tanta precisão, mas esse é o maiúsculo e o minúsculo. É a forma de escrita manual, ó. Ó. Quase igual um O, né? Teta. Ok? Próxima. Iota. 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 Que daí que vem o nosso J. Tá? É o I com sonantal aqui. Ó. I. Iota. Iota. A mão. Ah, não tem o pinguim em cima, tá? Não tem o pinguim aqui do I. Iota. Tranquilo? Next. Capa. 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 Tipo o nosso K mesmo. Capa. Por isso que é mais fácil ler. Um monte de palavras dessas usadas. Lambda. Lambda. Lambda ou lambda. Lambda. É um Azinho sem o traço dentro.
a maiúscula. E a minúscula aqui, lambda. Muito fácil. Forma de escrita manual, ó. De novo. Ok? Nossa Senhora. Mu. É o mu. Tá? Mu. Esse mu, forma de escrita, é o nosso M. Tá? Aquele menorzinho, ó. Como é que ele é? Ó. De novo. Uhum. Ok? Mu. Vai aparecer assim no Novo Testamento grego. Nu, olha aí, maiúscula, é o nosso N. Nu. O nu é o nosso N. Só que não confunda essa minúscula que parece com um V. Tá? A minúscula parece com um V. Porém, é o nu. É o nu. Não é o V. Não tem o V. É o nu. Ok? Manual? É o XI. Volta. Para que você está com pressa de sair do cenário? Apressadinho. XI. Ou é o T? É o XI, tá? XI. Do X. Manual. De novo. Você vai virar um escriba, então vou mandar você copiar João 3,16. Aí você sabe como é que vai fazer na mão. Ok? Como é que sim? Sim. Omicron. Omicron é o um maiorzinho e um menorzinho. Essa letra é muito conhecida. 3,1415 e vai por aí fora. Lembra? Matemática? Pi. Pi. Escrita do pi. Maiúscula e minúscula. Tá? É o pi. Rho. Rho. O Rho parece com P. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas é o R, né? O Rho. Tá? Parece com o P. Cuidado com essa cilada do grego. Ok? Pi. Não é. É o Rho. Não
é o P, tá? Aqui, ó. Pi, Nada a ver. Rho. Sigma. Sigma, ou sigma maiúsculo, lembra do sinal de somatória em matemática? Né? Sinal de somatória em matemática. E o pi, você lembra do produtório. Tem uns problemas envolvendo produtórios em álgebra. Aí, aqui já é o somatório. Sigma maiúsculo, sigma minúsculo, inicial e medial. E tem o sigma final. Tá? Então, quando você pega aqui, logos, tem um sigma final. Logos. Logos, então, sigma final. Escrita. De novo. De imprensa. Né? Tal. Escrita. Manual. Esse é igual ao T. É igual ao nosso T. Só que o Tzinho já é diferente. Y. French. U. E o German. U. Então esse é U. München. Y. Escrita. Vocês conhecem o Y no português. Tem aí o Y é usado. Cuidado com a forma minúscula dele. Parece o quê? E às vezes você pronuncia U e às vezes não. Aí você vai ver isso no na nossa leitura. Fique ligado. Y. Agora vem o Fi. Fi de física. Fi. Escrita, uma bolinha, tracinho. Maior e menor. Fi. Ki ou Ri. Parece o nosso X. Tá? Porém, é o nosso Ri ou Ki. É o nosso X, mas o som diferente. É o Ki ou Ri. Maiúscula e minúscula. Imprensa. Psi, símbolo da psicologia, e o som também psi. Escrita. Ok?
Psi. Omega ou ômega. Omega. Omega. O. Parece até aquela ferradura de cavalo. Uhum. E aí volta aqui ao alfa. Então, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tal, y, phi, chi, psi, omega, ou ômega. Eu sou o alfa e o ômega. Ok? Assim, nós vimos o alfabeto. Então agora é começar a treinar para poder guardar os sons associados ao alfabeto. Então vamos ao nosso livro texto aqui e ver essa primeira lição. Ok. Então aqui ele dá o alfabeto, e inclusive ele dá algumas formas aqui para poder você já começar a brincar, né? Como ab, gab, bad, bed, beds, bez, g. Tá? O gama sempre tem som de g, nunca G. Ele não se fricativiza diante de E nem de I. Ga, ge, gi, go, gu. Tá? Igual o G em português. É diferente. G. Ga, ge, gi, go, gu. Tá? De. Bid. Vendo? Kith. Lid. Me. Man, fix, ox, pop, run, sip, set. Aí, veja como ele faz umas brincadeirinhas aqui também de grupo de letras gregas. Ba, aba, bag, dab, gab, dad. Aqui é a pronúncia do lado que vocês guardarem, se tiverem dúvida, tá? Procurem já ler. Bag, dead, abed, bez, bed, gaz, das, zed, bad. B, D, Ed, Ez. Bath, Gath, Beth. Big, Biz, Bid, Edid, Kid, Kiz, Kick. Lad, leg, bel, Bethel, mat, mech, camel, men, nem, thin, kin, o que aqui? Xi, ax,
mix, nix, nick, lax, las, bis, bix, bis, nod, nag, moth, on. Aqui, pip, pox, pos e ped. Pip, 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 hip, p, mark, rig, p, mark. Geralmente ali que você não lê. Só se ela tiver com o espírito forte. Aí eu vou explicar isso depois, quando aparece, eu vou mostrar o espírito fraco e o espírito forte. Quando tem o espírito forte, você lê re. Quando tem o espírito fraco, re. Tá? Geralmente, quando é início assim, você lê é como se fosse o espírito forte. Então aí você lê rig, hip, rig, p e mark. Aqui já está mark, aí já mark, fraco. Depois sap, skill, gospel. Ele está brincando, né? E aqui, ribs, nags, sagas, penta ou senta. Tá? Sigma. Senta, cinta. E aqui, tec. Total. Não é mais fácil que o hebraico? Muito mais fácil. Aqui, luk, kuk, tin, suk. E aqui, futa, fon, fel. E aqui, Christos, cristal. Tá. Depois, psil. Aqui, taps, tap e hips. Foto, sopa, sola. Estou usando o grego para poder escrever algumas palavras que você conhece em português, outras em inglês. E aqui, quando tem esse espírito forte, esse sinalzinho aqui é chamado espírito forte, aí que agora que ele apareceu. Então, em R eles ficam um som de re, rosa, escrito sobre uma vogal. Quando ele é antes de uma vogal, ele tem um som de R forte. Então aqui fica rato, é como se fosse rato, rota. Rato, rota. Rei, rol. Tá? Esse é o chamado espírito forte. É esse sinalzinho para cá. O espírito fraco é o sinal para cá. Tá? Então é importante que ele vai fazer aqui, ó. Ai. Tá vendo? Ralou, aqui ralo, e já aqui, espírito fraco. Oi, ora, ora, homem, ar, espírito forte. Roma, ralo. Ok? Praticamente o que você já precisa saber para ler grego está aí. Aí vocês vão aprender os ditongos e nós vamos devagarinho chegar lá. Quando começar a ler o grego, perceberá que já entende algumas palavras, porque há palavras parecidas em português. Note, por exemplo, aqui, apóstolos, apóstolo,
Tronos, trono. Profetes, profetes, profeta. Christos, Cristo. Tá? Você reconhecerá rapidamente outras palavras, porque palavras do português são derivadas delas, vem do grego. Daí, theos, Deus. Logos, palavra. Anthropos, antropologia. Anthropos, homem. Arché, princípio. Grapso, ou grafo. Grafo. Tá? Lembra do fi? Tá? Lá no finalzinho do alfabeto. Né? Fi, então, grafo. En. Tá? Fos. Daí vocês vão as palavras derivadas. Teologia, theos. Tá? Logos. Teologia, lógica, vem de logos. Anthropos, antropologia. Anthropos, antropologia. Arché, arqueologia. Tá? Grafo, gráfico, parágrafo. Tá? Enfim. E fós, luz, fósforo. Então, theos, Deus. Logos, pode falar. Palavra. Anthropos, Homem. arché, grafo, en, fós. Tá? Então isso é importante. Aí vocês vão aqui, novamente, como já fizemos aquele exercício, você só depois volta ao vídeo, tá? Se quiser novamente exercitar, para fazer o alfabeto na ordem alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, teta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tal. Tá? Sigma maiúsculo, sigma minúsculo aqui, sigma medial, inicial e medial, e sigma final. Tá? Tal, y, phi, chi, psi, ômega. Depois do tal, para não confundir com o tav do hebraico, tá? No grego o tal não é a última letra. Depois do tal vem y, phi, mas o que? Chi, psi, ômega. De novo. Y, phi, chi, psi, ômega. Tá? O ômega. Notas. Não coloque um ponto sobre o iota. Tá? Tenha cuidado de fazer o nu, tá? Pontudo. Tá? E o y arredondado embaixo. Tipo um V. Tá? Aqui, ó, arredondado embaixo. E o outro é pontudo. Tá? Tá. 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 Ok? Vamos então à lição número 2. Aqui você tem os equivalentes, tá? Das letras do alfabeto grego e em português. Tá? Os equivalentes aqui. Então você tem alfa, A, beta, o B, gimel, o G. Sempre G, nunca G. Tá? Que o delta, D, epsilon, E. Tá? Geralmente o E aberto. E. O zeta, tá? Som de Z ou Z. Z ele não falou só o Z, é o Z, Z. Como se tivesse um D antes do Z. Z, Z, Z. Tá? Eta, teta, teta, TH, think. Tá? Iota, kappa, o K, tá? O lambda, L, o Le, mu,
é o nosso M, me. O nu é o N. Tá? O xi, tá? Xi. Esse é o xi. O ômega, que é um som de xi, tá? Xi. Aqui o ômicron e o ômega aqui embaixo, tá? Então, ômicron, pi, p, o rho, tá? Olha aqui, não confundir, tá? Não confundir aqui, ó. São formas parecidas, mas são diferentes. O pi, p, o rho, é o re ou re. Sigma e o sigma final, c. O tau, t. O y, geralmente u. Tá? Ou se pronuncia, geralmente é aquele, ele está simplificando, mas o som mesmo é u. Tá? E francês. E o i do alemão. German. O fi é o f, fe. O ki, geralmente o que, o re. Tá? Psi. Tá? Veio o nosso de psicologia, psicose, psique e o ômega, o O. Geralmente esse O é fechado e o ômicron é aberto, O. Tá? Geralmente o eta é fechado e o epsilon é aberto, E. Tá? Ok? Com essa convenção, tá? Você tem aqui o encontro de duas vogais, é normalmente lido como em português. Então você tem esses ditongos: ai, oi, ei, ie, ui, au. Tá? Ok? Assim, quando você tem o alfa e o iota com o espírito forte sobre, geralmente o espírito forte, num ditongo, ele vem na segunda vogal. Então aqui ele vem sobre o iota e é lido como rai. Tá? Já o eu, aqui, o espírito fraco é colocado também na segunda vogal, então aqui é lido como eu ou reu. Eu. Tá? E aqui, quando você tem um ditongo mais a consoante maiúscula, tá? No início, então ele vem antecedendo a esta consoante, como em Jesus. Tá? Jesus. Ok? Note que quando duas vogais estão na mesma sílaba, no início de uma palavra, o espírito, aqui já tinha que ter colocado, o espírito forte e o espírito fraco é colocado sobre a segunda vogal. Então tem que colocar isso aqui, ele queria colocar o espírito forte, mas colocou o fraco e fraco. Mas é forte e o fraco. O forte é esse para cá e o fraco é esse para cá. Sobre a segunda vogal. Notas do tradutor. A principal exceção é o U. Quando é pronunciado na mesma sílaba, a emissão de voz com outra vogal. O U tem o som de U. Além disso, O mais U, juntos na mesma sílaba, tem o som de U. Então, como você vê aqui em Jesus, tá? Não tem Jesus, tá? Não é Jesus, e sim Jesus. Então, o O, ômicron com Y, faz o som de U apenas. Ok? Então, aqui, ó. Ômicron Y, som U, como em luz. O sinal espírito forte é chamado aspiração áspera e tem o som do R quando este começa uma palavra. Rei, rosa, rosto, tá? Ou house, hot. Outra observação importante: o gama sempre tem som duro, como eu falei, ga, ge, gi, go, gu. Nunca
Ga, ge, gi, go, gu. Tá? É sempre ga, ge, gi, go, gu. Tá? Como em gato, gole, gula. Nunca tem som de J, como em gelo, gênero e girafa em português. Tá? Se fosse em grego, gênero, girafa, gelo. Ok? Quando gama ocorre antes de uma regra, ele vai se transformar em N, em N. Aqui, ó. Quando o gama ocorre antes de K, ou de... Que letra é essa? Que, tá? Ou outro gama é pronunciado como N em vez de G. Exemplo, gama, gama, ang, ang. Então vem angelos, palavra angelos. Tem dois gamas juntos, ó. Então a pronúncia é angelos. Tá? Esse aqui se torna um N e esse aqui continua G. Então fica angelos, anjo, mensageiro, tá? Angelos. Ok? Então quando ele vem antes do gama, o gama antes do kappa e o gama antes do ki, o som vai ser de N. Escreve e memoriza a regra. Tá? Já pode pegar lá o papel de vocês. Já está impresso. Pega lá que aí vocês já vão fazendo as anotações. Eu deixei uma margenzinha para vocês fazerem as anotações de um lado e do outro. Uhum. E aí nós vamos terminar com essa leitura do 2.4. Enquanto isso eu vou aqui achando esta leitura no meu aqui. Track 1. Uma síntese dos pontos principais e que também será útil para recordar as lições específicas. Vamos aqui mais à frente, eu não sei qual minuto. Vamos ver aqui, já começa. A segunda lição. Vamos ao vocabulário e às frases da lição 2 e 3. Comece pelas palavras da parte 1, 2 e 3 da segunda lição. Letras, você aprenderá a lê-las escutando o CD. Pare o CD agora e volte após ter lido a lição 1 e as partes 1, 2 e 3 da segunda lição. Vamos ao vocabulário e às frases da lição 2 e 3. Comece pelas palavras da parte 4 da lição 2. Observe as palavras gregas na coluna da esquerda. Lição 2, parte 4. En arche en hologos, kai hologos en prostontheon, kai theos en hologos. Na parte 5, temos a tradução dessas palavras. Então aqui você já tem, tá? No áudio você vai sempre ter a indicação, seção 2, parte 4. Parte 2, tá? 2, parte 4. Lição 2, parte 4. Tá? E leia cuidadosamente as próximas linhas. Comece lendo as palavras gregas, enquanto fica de olho nas equivalentes em português. Então cubra a coluna da direita e leia novamente as palavras gregas. Descubra a coluna da direita para verificar se acertou. Tá? Busque familiarizar-se com os sons do que lê. Aprenderá o significado das palavras na seção 2.5. Então aqui você já tem João 1, 1. En arche en ho logos. En arche en ho logos. Lembra aqui o espírito forte, aspiração áspera. Kai ho logos. Achou aí? Achou? Kai ho logos. Estou indicando aqui na tela. En pros ton theon.
theon. Kai theos en ho logos. Kai theos en ho logos. Tá? Então, enarchei en ho logos. Kai ho logos en proston theon. Kai theos en ho logos. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tá? Hologos é o substantivo, theos aqui vai ser o qualificativo, vai ser o atributivo. En é o verbo, era. Kai theos en hologos, que Deus era a palavra, e a palavra era Deus. Tá? Pegou aqui? En, arche, en hologos. Hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Tá? Aí você vem aqui na parte 5, tá? Ele faz uma observação. Tá? Estou ensinando você a ler o livro aí. Ó. Note que o iota pode ser escrito embaixo do alfa, eta e ômega. Assim, A, E e O. Ele não é pronunciado. Deste modo, não é pronunciado o E bem fraquinho. Mas na realidade não é bem fraquinho. Ele não é pronunciado. Você vê isso nessa lição em arché. Arché tem o iota subscrito aqui, ó. Aí ele aqui, pequenininho. Tá? Então ele não é pronunciado. Então por isso que você pronuncia enarché. Aqui como se fosse arquei, mas não é. É narché. Ok? É o iota subscrito. E ele é indicativo aqui, no caso aqui é dativo. Vocês vão ver isso mais tarde. A preposição em rege o caso dativo. En archei en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. En archei en hologos. En archei en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Aí viu o músico? En archei en hologos. En archei en hologos. Kai hologos en proston theon. Kai theos en hologos. Essa música eu criei quando estava dando para os outros alunos. Naquela turma de 2014. Ok? Então vamos às palavras. Tá? Aqui você vai ver que no áudio ela vai ler as palavras. Lição 2, parte 5. Arché, princípio. Logos, verbo. Theos, Deus. En, era ou estava. Em. Pros, com ou para. Kai, ho, o. Ton, o. Ouviremos estas mesmas palavras novamente na parte 6. Elas compõem o primeiro versículo do Evangelho segundo João. A tradução aparece na coluna da direita. Não cubra esta coluna ao ouvir o CD para que a tradução esteja visível. Concentre-se no grego, mas, se necessário, dê uma rápida olhada no vocabulário traduzido. Lição 2, parte 6. Arché en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos.
Enarrei em princípio. Em hologos. Enarrei em hologos. Ele terminou aqui? Este CD foi preparado. A tradução aparece na coluna da direita. Não cubra esta coluna ao ouvir o CD para que a tradução esteja visível. Concentre-se no grego, mas, se necessário, dê uma rápida olhada no vocabulário traduzido. Lição 2, parte 6. Arche en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Termina aqui. Eu vou pegar aqui o outro áudio. O outro áudio parece que está completo. Este CD foi preparado para o Lego tus logo. à medida que é lido. Ouviremos estas mesmas palavras novamente na parte 6. Elas compõem o primeiro versículo do Evangelho segundo João. A tradução aparece na coluna da direita. Não cubra esta coluna ao ouvir o CD para que a tradução esteja visível. Concentre-se no grego, mas, se necessário, dê uma rápida olhada no vocabulário traduzido. Enarrei em Lição 2, parte 6. Arche en hologos, kai hologos en prostanteon, kai theos en hologos. Vamos agora diretamente à lição 3. Não pare o CD. Lição 3. Estin. En. Então aqui você tem enarrei, em princípio, tá? Está aqui com o artigo ausente, tá? Porém, geralmente se traduz ou em o princípio, ou no princípio. Em hologos, era o verbo, ou era a palavra. Kai hologos em, e o verbo estava. Prostonteon. Pros é uma preposição que rege o caso acusativo, pros, daí o theos aqui passa a ter theon. Daí vocês vão aprender mais à frente, o caso nominativo, acusativo, dativo, genitivo, vocativo, isso aí vocês vão aprender depois. Tá? Então por isso que há essa alteração de forma, de theos para theon. Theos é a forma chamada nominativa, é a forma natural da palavra. Quando ela vem aqui precedida pela preposição pros, aí o pros joga o ro, aqui, ro, theos, passa para ton. Ton é o no acusativo, por isso que o significado aqui é o. Tá? Mas é no caso acusativo, daí fica pros, ton, theon. Kai, theos, aí o caso nominativo, en, o verbo, era ou estava, aqui no caso era, hologos, e a palavra era Deus. Observa bem que ele traduz aqui, e a palavra era Deus. Ou seja, quando o substantivo tem o artigo, ele passa a ser o sujeito. Daí então, por isso que ele traduziu aqui hologos, tá? Em theos, seria na nossa forma. Se a gente fosse mexer no eixo sintagmático aqui, nós faríamos essa alteração. Porém, o grego, ele joga aqui o atributivo aqui para antes e o sujeito para o final. Então, kai theos em hologos.
Mas quando você traduz, e a palavra, você traduz o substantivo que está com o artigo como sendo o sujeito. Kai theos en hologos. Então, a palavra era Deus. E a palavra era Deus. Ok? É aqui também que os rosselitas vão dizer, mas o theos sem o artigo, ele é então indefinido. Daí era um Deus. Aí eles têm que aprender o que se chama de substantivo anartro. Vocês vão aprender depois, mais tarde. Tá? Notas, enarche, em princípio, não fica bem no texto em português. Traduzimos como no princípio, como se aqui tivéssemos uma palavra com o artigo embutido nela. Acontece muito isso no grego, como também acontece em hebraico. Bereshit. Quando você traduziu Bereshit, você tem a preposição be e tem Reshit. E quando você traduz para o português, você não traduz em princípio, literalmente. Você traduz no princípio. Tá? Ou em, ou, entre parênteses, princípio. No, Bereshit. Aqui é a mesma coisa. Inclusive, esse enarre é lá na Septuaginta, quando ele traduz Bereshit, traduz por enarre. Daí você vai ver um vínculo entre Gênesis 1 e João 1. Tá? Há um vínculo aqui, mostrando que a palavra estava com Deus. Aí é que eu falei, onde é que está Jesus aqui? Yehior, haja luz. Olha a palavra aí, Deus falando. Então ele é a palavra. Tá? Então é por isso que aqui aparece em Narrei, em Hologos. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a própria palavra de Deus é o próprio Deus. Daí quando Deus, Yehior, haja luz, vai Yehior, diz o narrador, e houve luz. Então esse Yehior, a palavra, é o verbo criador. Tá? Então é por isso que você vai ver, todas as coisas foram feitas por ele, pela palavra, tá? Ou pelo verbo, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tá? Então aí você vai ver a conexão entre João 1:1 e Gênesis 1:1. Tá? E aí você vai ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Tem Jesus a palavra, tem o Espírito Santo, Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Tá? Então aí você tem o Espírito. E tem Bereshit bara Elohim, Deus, no versículo 1. Deus e o Espírito Santo é a palavra. Tá? Isso é muito interessante. Quando você pega aqui, por exemplo, Apocalipse 1, aí você tem aqui... Isso aí já é parte do meu livro, hein? Já é parte do meu livro. Aí aqui você tem. A sequência é a mesma aqui, ó. Graça e paz a vocês, da parte daquele que é, que era e que está vindo. Então aqui, ó, você já começa. Ioannis tais repta ecclesias tais en te asia. Você vai ler isso fácil. Haris himin kai eirene. Graça e paz a vocês, ou a vós. Apo hoon kai hoen, kai ho erhomenos. Erhomenos. Daquele que é, daquele que era e que está vindo. Tá? Kai apo ton repta pneumaton. Kai apo ton repta pneumaton, dos 7 espíritos. Ha enopion tu trono, ao tu, que estão diante do seu trono, do trono dele. Tá? Então aqui a ordem, o Pai, o Espírito, e aí depois vem a palavra. Kai apó Yesu Cristo. Kai apó Yesu Cristo,
e de Jesus Cristo, da parte de Jesus Cristo, ho martus, a testemunha, ho pistos, fiel, ho prototokos ton necron, tá? O primogênito dos mortos, tá? Kai archon ou archon, tá? Ton basileon tesges, e o soberano sobre os reis da terra. Vocês vão começar a ler facilmente, mais fácil ainda do que o hebraico. Tá? E é importante ter tudo isso aí, todos os textos que eu der para vocês, eles vão todos estar lidos, vou dar MP3 para vocês terem uma forma de ler. E é treinar a leitura, treinar. Igual vocês treinaram o hebraico, agora é treinar o grego. MP3? Vou dar um MP3zinho, botar no grupo, o MP3 com a leitura de cada capítulo que eu usar. Ok? No Logos Bible Software você tem toda a leitura do texto. Você tem a leitura de todo o Novo Testamento. No Accordance tem a leitura de todo o Antigo Testamento. E eu vou sempre passar para vocês. Então aqui você observa bem. Aquele, tá? Aqui o caso dativo. Agaponte remas. Tá? Aquele que nos ama. Tá? Kailisanti remas, e nos libertou. E aí vai. Então, à medida que vocês forem aprendendo a leitura, vocês vão ter facilidade para ler o Novo Testamento. Ok? Aí vão desfrutar desse privilégio. Vão ler o comentário, vão ler o texto grego e vão ler depois o comentário em português. Tá? Então vai ser muito interessante. E eu vou passar também interlinear para vocês, né, que aí tem debaixo de cada palavra grega tem a tradução para o português. Tá? Tem um disponibilizado gratuitamente na internet. Tem outros que... Aqui eu tenho um interlineado, 2, 3, tudo interlineado. Tem aqui o convite à Septuaginta da Karen Jobs e Moisés Silva. Essa mulher sabe, viu? Essa mulher sabe. Muito. Então, um convite à Septuaginta, né, mostrando a necessidade de se conhecer a Septuaginta e aqui como dá um panorama geral sobre o que foi e o que é a Septuaginta, como ela surgiu e o que ela é e qual a importância dela para os nossos estudos bíblicos atuais. No mês de fevereiro agora, Emmanuel Tove vai estar lá na Universidade Metodista de São Paulo, no dia 17, 18 e 19 de fevereiro. Estou ansioso, acho que eu estou querendo ir lá assistir ele. Lá da Universidade Hebraica de Jerusalém, o maior perito em manuscritos bíblicos, trabalha com rolos do Mar Morto, crítica textual, Septuaginta. Ele é um dos maiores experts. Escreveu um livro de crítica textual que foi traduzido agora pelo Dr. Edson, lá de São Bernardo. Ele traduziu para o português e agora eles estão trazendo a Universidade Metodista, está levando o Dr. Emmanuel Tove, da Universidade Hebraica de Jerusalém, lá para São Paulo para dar esse curso de 3 dias. Palestras sobre... Vai ter oficinas e demonstrações, o lançamento do livro dele em português, não é? Pela BV Books. Então vai ser um encontro daqueles importantes para você ter esse conhecimento. E quando você pega o Antigo Testamento, né, em hebraico, e você tem a Septuaginta, você tem a primeira tradução e, por sua vez, a primeira interpretação do texto hebraico escrito numa outra língua. Todo tradutor é um intérprete. Ele interpreta o sentido, ele entende o sentido e ele traduz para a sua língua. Então ele passa da língua original para a língua receptora. Então é importante conhecer a Septuaginta porque ela é a primeira tradução da Bíblia hebraica para o outro idioma, para o grego. Que, por sua vez, essa constelação de termos que aparece no Novo Testamento, elas são derivadas da Septuaginta, que era o grego utilizado pelas igrejas do Novo Testamento, e o texto bíblico das igrejas do Novo Testamento era exatamente a Septuaginta. Eles falavam o grego, então liam o texto não no hebraico,
mas sim na Septuaginta. Poucos eram aqueles que tinham acesso ao texto hebraico do Antigo Testamento. Era a Septuaginta, a tradução para o grego, que era era a Bíblia, era revista e autorizada aí era autorizada da igreja primitiva, dos crentes das igrejas primitivas, das províncias e tudo mais. Ok? Então aqui ele dá essas notas, né? Em archei, em princípio, tá? Traduzindo como no princípio, hologos, a palavra, aqui o palavra, em grego palavra é masculino, tá? Então aqui o palavra, por isso que o português escolhe o verbo, bota verbo para poder usar o masculino, porque palavra é feminino no português. E no grego, hologos é masculino. Tá? Então aí quando se usa o verbo é exatamente para manter essa masculinidade, em vez de usar a palavra e ela era Deus. Aí entra a feminista, olha aqui, ó. Não tem nada a ver. Tá? A palavra é masculino, hologos. Aí quando eles descobrem que o espírito é feminino em hebraico, ruach, Elohim, merachefet, a forma verbal é feminina. Olha ela aqui, aí a feminista pira. Sempre inventa os troços. Daí querem chamar Deus de Sofia, né, na Bíblia delas, né, tirar o termo Deus e botar Sofia. Sabedoria, porque é feminino. São loucos. O texto determina se o ro deve ser traduzido como masculino ou feminino. Pergunte-se, a palavra ro se refere a quê? Traduzimos com letra maiúscula, pois se refere a Jesus, a palavra de Deus. E proston theon, com o Deus, em português não costumamos usar o para nos referirmos a Deus. Tá? De modo que traduzimos com Deus. Aí é a mesma coisa, você tem o substantivo anartro, sem o artigo, cai theos em logos, então theos aí não tem o artigo. E a gente em português, tá, não coloca o Deus, né? A palavra era Deus, aí tá ok. Agora, quando você tem, no caso aqui, proston theon, aí você tem o artigo, mas no português não convém colocar aí a palavra estava com o Deus, e sim com Deus. Ok? E aí você tem tradução. Você leu e traduziu João 1:1. Percebeu que ideias podem ser traduzidas em diferentes palavras em grego e em português. Traduzir não é colocar palavras de uma língua em outra, é expressar o sentido das palavras em outra língua. Você tem que interpretar o texto na língua original para depois então passar para a língua receptora da tradução. Ok? Na próxima aula então nós vamos começar aqui por acentos. Tá? Vou dar aqui o 2.8, vocês já podem ler, já estão com o texto na mão e estão também com o áudio, tá? Deem uma lida nessa parte de acentos que aí a gente vai estudar na próxima aula. Ok? Então vamos orar para encerrarmos a nossa aula. Vamos orar. Eterno Deus, nós agradecemos a Ti pela oportunidade de estarmos estudando esse idioma, esta língua tão importante que foi usada para a escrita do Novo Testamento e nos dando este acesso à língua original, mais uma língua original. Pedimos a Ti, Senhor, a iluminação do Senhor, a nossa mente, ao nosso espírito, para que nós possamos aprender com facilidade e abençoe os alunos nessa nova aventura, nesse novo desafio, que o Senhor continue abrindo as suas mentes. Agora, no regresso ao nosso lar, leva-nos à Tua paz e dá-nos o restante de semana na Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, assim, estamos encerrando a nossa aula e até a próxima semana.